E aí, pessoal? Hoje foi jogada a quinta partida do match pelo Campeonato Mundial entre Fabiano Caruana e Magnus Carlsen. Uma partida que teve alguns momentos muito interessantes e agora eu vou explicar aqui para vocês, fazer um resumo do que aconteceu nessa partida. Então, Caruana jogou de brancas e ele começou com o lance E4, como ele fez nas outras duas partidas que ele jogou de brancas, e continuou a discussão na variante Rossolimo, que surge depois do lance Bispo B5. É bem comum acontecer isso nos matches pelo campeonato mundial. Os jogadores começam essa discussão, essa batalha teórica, uma batalha temática em uma posição e ficam tentando melhorar a variante. Então, já a terceira partida que o Caruana ele joga essa variante, essa Rossolimo, e nessa ele conseguiu mostrar uma ideia diferente, uma ideia bem interessante, que foi o seguinte: aqui o Carlsen ele seguiu com G6, que é o lance que ele usou nas outras duas partidas, e aqui o Caruana ele já muda, que nas duas primeiras partidas que ele jogou de brancas, ele jogou com Bispo toma C6, já definindo a estrutura de peões. Nessa partida, o Caruana ele jogou com Roque, que é um lance mais flexível. Ele não define se ele vai tomar em C6 agora ou se ele vai jogar de outra maneira. Então aqui o Carlsen seguiu com Bispo G7, que é um lance bem natural. Torre E1, ele segue o desenvolvimento, ainda não define se vai tomar em C6 ou não. E agora o preto ele tem várias alternativas aqui. Por exemplo, o cavalo F6 é um lance bastante jogado nessa posição. E o branco ele pode jogar com E5 nessa posição. Por exemplo, cavalo D5, cavalo C3, cavalo C7, bispo toma C6, D toma C6, cavalo E4. Essa é uma posição muito conhecida, tem várias partidas que chegaram nessa posição. Também é possível jogar aqui nessa variante do cavalo F6 com C3, que eu já joguei uma partida assim com C3, que a ideia é jogar com D4 depois e ficar com centro de peões. Então o preto ele tem que reagir rápido com D5 para criar contra-jogo no centro. E surge uma estrutura que eu acho bem interessante de jogar. Eu testei essa posição uma vez, eu gostei da posição que surgiu. Essas seriam algumas alternativas nessa variante com cavalo F6, que é o lance mais jogado. Mas aqui o Carlsen ele jogou com E5, que também é um lance muito natural nessa posição. Ele aumenta o controle do centro, prepara o desenvolvimento do cavalo de G para E7. E aqui que o Caruana ele faz um lance diferente, um lance que surpreendeu bastante. Eu não acho que tenha surpreendido o Carlsen esse lance. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas é um lance que na hora que eu vi, eu estava acompanhando ao vivo, foi um lance que me surpreendeu. Ele jogou B4 nessa posição, sacrificando o peão. Aqui teria lances mais normais, como por exemplo C3, com a ideia de D4, que faz bastante sentido. Ou então tomar em C6 agora. E poderia surgir a mesma estrutura que eles jogaram nas outras duas partidas. Ou então tomando de B nessa posição. Também era uma possibilidade. Mas é que ele faz esse B4, sacrificando um peão. A ideia eu já conhecia, porque tem uma partida muito famosa, uma partida que foi jogada pelo Fischer contra o Spassky no match revanche, o match que eles jogaram em 92. Em uma das partidas, chegou nessa posição, não foi exatamente por essa ordem de lances, mas chegou nessa posição aqui, com bispo C6, B toma C6, e o Fischer fez o lance B4, sacrificando o peão. A ideia do Fischer é que se joga C toma B4, A3, B toma A3, bispo toma A3, esse bispo fica muito ativo nessa diagonal, ele já está ameaçando fazer bispo D6, e o rei ele fica no centro, então as brancas podem tentar jogar com D4, tentando abrir a posição. No ano passado eu cheguei a jogar essa posição, é uma ideia que eu queria usar há muito tempo. Eu joguei uma partida contra o grande mestre Everaldo Matsura, ficou numa posição bem interessante, mas é uma ideia assim que já foi usada em outras partidas, né? A primeira vez que foi usada foi nessa partida do Fischer. Então B4, mesmo sendo um lance diferente, eu imagino que não surpreendeu tanto assim o Carlsen. O Carlsen ele já conhecia essa posição.
E aqui o preto ele tem algumas possibilidades. Ele pode tomar em B4 de peão ou pode tomar de cavalo. Aqui no caso de C tomar B4, provavelmente a ideia do Caruana seria jogar com A3, parecido com a posição que eu mostrei ali do Fischer, porque agora B toma A3, bispo por A3, e o branco ele tem bastante compensação pelo peão sacrificado, e o preto ele vai ter alguns problemas para terminar o desenvolvimento. Então aqui o Magnus fez cavalo toma B4, que é o lance mais crítico da posição, que agora o branco ele precisa provar alguma compensação por esse sacrifício. Então seguiu o bispo B2, já tocando no peão de E5. Se agora ele volta o cavalo para C6, então o branco pode jogar com o bispo C6, D toma C6 e cavalo por E5, assim já recuperando o peão. E parece mais fácil jogar de brancas essa posição que o preto ele ainda está com o rei no centro. Então, aqui depois de bispo B2, o Carlsen jogou A6. Então seguiu com A3. Novamente, se voltar o cavalo para C6, bispo C6, DC6 e cavalo por E5, já recuperando o peão. E eu acho que o branco está melhor nessa posição. Então aqui o Magnus jogou A toma B5. E agora A toma B4. Torre por A1, bispo por A1 e D6. Tomar o peão de B4 nessa posição, jogando por exemplo CB4, é muito perigoso porque as brancas podem jogar com bispo por E5. Bispo por E5, cavalo por E5, a estrutura de peões das pretas está bem debilitada e o rei continua no centro. Então aqui o Carlsen ele jogou com D6, seguiu B toma C5, e agora o Carlsen fez cavalo E7. Uma coisa bastante interessante dessa partida é a seguinte, que o Carlsen ele gastou bastante tempo para tomar as decisões na abertura, enquanto o Caruana ele estava fazendo todos os lances ao toque. Então o Caruana ele jogou sem pensar, né? Ele estava com mais de 1h40 nesse momento, e o Carlsen sempre pensando, gastando tempo. Mas eu acho que o Carlsen ele já conhecia a posição, e ele estava, na verdade, tentando passar a ideia de que ele estava fora da preparação para o Caruana. Então, me parece que o Carlsen estava, na verdade, era muito bem preparado nessa posição, só que ele não queria entregar isso para o Caruana. Então, teve essa parte psicológica também nessa partida, porque o Carlsen ele foi acertando todos os lances. Ele acertou a melhor defesa contra esse sacrifício aí com B4 do Caruana, até chegar um momento em que o Carlsen começou a ficar melhor na posição. Então, tudo indica que ele estava por dentro dessa variante e parece que ele estava melhor preparado do que o Caruana até. Então, nessa posição aqui, quando faz o cavalo E7, o Caruana ele jogou dama E2, que é o lance mais crítico da posição, é o lance do computador. É um lance que cria alguns problemas ali para o preto resolver, que não é fácil encontrar os lances no tabuleiro. Aqui no caso de tomar em D6, então dama toma D6, D4, E toma D4 e agora bispo toma D4. Então começa a abrir a posição aqui, por exemplo, roque, e agora bispo G7, rei G7, na verdade nessa posição aqui depois de bispo D4, é melhor jogar bispo tomando D4, direto. Dama D4, cavalo D4 e agora B4. Então, essa aqui seria outra possibilidade das brancas, jogando com C toma D6. E a posição ela vai acabar igualando aqui. O lance dama E2 do Caruana ele é muito mais crítico, porque ameaça dama toma B5 e agora o preto tem que fazer um lance que é único e o preto vai ter que acertar vários lances depois. Aqui as pretas precisam jogar B4, que faz bastante sentido esse lance aqui. E aí o Caruana faz outro lance que é bom nessa posição, que é dama C4. E aí ele começa a criar algumas ameaças nessa posição. Já não é tão fácil assim achar os lances de pretas. Só que o Carlsen ele continuou acertando os melhores lances. Ele jogou aqui com dama A5 nessa posição. Se, por exemplo, o cavalo C6 aqui, que parece fazer sentido também, as brancas podem jogar com D4. Então, E toma D4, cavalo toma D4. E, por exemplo, se o preto joga com roque nessa posição,
tem cavalo por C6. B toma C6, bispo G7, rei G7, e aqui depois de dama B4, o branco está com clara vantagem. Então não era fácil jogar a posição de pretas aqui, mas o Carlsen ele continua encontrando os melhores lances. Ele jogou com dama A5, que já toca no bispo de A1. Então C toma D6. Aqui agora ameaçou tomar em E7. E aqui o Carlsen ele faz bispo E6, né, que é um lance bem forte nessa posição. E aqui é um momento crítico, porque se, por exemplo, depois de bispo E6, o branco ele volta com a dama, por exemplo, um dama E2, as pretas podem seguir com o cavalo C8. E se bispo B2, roque, com a ideia de cavalo por D6. E a posição das pretas está muito confortável aqui, o preto está com um par de bispos, pode começar a atacar o peão de C2 depois. Parece bem mais fácil jogar de pretas nessa posição. Então aqui o Caruana ele joga dama C7 para entrar em um final. Então veio dama toma C7, D toma C7 e cavalo C6. E essa posição aqui já parece um pouco mais fácil de jogar de pretas. E aí o Caruana ele teve que começar a pensar também nessa posição, para encontrar uma maneira de não ficar pior. Porque o preto está trazendo o rei para D7, já trazendo a torre para 8, e de repente estão todas as peças ativas nessa posição. Então, aqui o Caruana ele jogou C3, C3 nessa posição, e o Carlsen de novo encontra o melhor lance, que é o rei D7. Faz bastante sentido nessa posição, trazer a torre para 8 e poder tomar o peão de C7 em algum momento. C toma B4 e torre A8. E o preto está com as peças muito ativas e o branco não tem casas boas aqui para colocar as peças. Não está claro como que o branco ele vai terminar esse desenvolvimento. Então mesmo o branco ele ficando com um peão a mais nessa posição, porque vai acabar caindo o peão de C7, o branco tem que resolver alguns problemas. Por isso que eu acho que nessa partida quem estava melhor preparado era o Carlsen. E ele não quis entregar o jogo fazendo lances rápidos. Ele foi pensando, ali tentando entender a posição, e aí não ficou claro se ele estava preparado ou não. É interessante perceber isso, porque geralmente quando o jogador está muito bem preparado, ele começa a fazer vários lances ao toque, né? Ele começa a fazer lances sem gastar tempo ali. Isso mostra que o jogador está bem preparado, só que quando ele parar de pensar, quando ele parar para pensar, ele vai entregar o momento em que ele saiu da preparação também. Então, quando você estiver jogando uma partida, é interessante pensar nisso também. Por mais que você esteja preparado, você conheça ali a abertura, já tenha analisado a posição, não tem necessidade de você sair jogando lances ao toque. Você pode ir pensando e usando um pouco o seu tempo, tentando entender melhor a posição, revisando, e assim você não entrega para o seu adversário também se você está na sua preparação ou não. Então foi mais ou menos isso que aconteceu nessa quinta partida do match. O Caruana em momento, o Carlsen em momento algum ele entregou se ele estava na preparação ou não. Então aqui depois de torre A8, o Caruana ele achou o melhor lance da posição, que foi o bispo C3. Então rei toma C7. E essa posição aqui eu acho que já é mais fácil jogar de pretas. Como eu disse, as peças estão muito mais ativas e o branco ele já tem que encontrar uma maneira para tentar igualar a posição, para não ficar pior. E daí o Caruana ele jogou com D3, que não é o lance mais preciso aqui. Cavalo G5 seria a melhor alternativa para tentar igualar a posição. E ainda assim não é fácil. Por exemplo, torre A4, cavalo por E6, F por E6. Aqui o branco teria que encontrar um lance que eu acho bem difícil, que é o lance torre E3, que não é um lance muito natural, né? Quer dizer, não é nada natural, né, essa posição. E aqui a ideia é jogar torre F3 para torre F7 e assim começar a criar contra-jogo. Então essa seria a melhor opção, mas não é nada fácil encontrar essa variante. Então o Caruana ele jogou com D3, e aqui é outro momento bem crítico da posição, que o Carlsen ele tinha a opção entre dois lances aqui. Dois lances naturais para continuar melhorando a posição. Um é rei B6, com a ideia de rei B5, que foi o lance que ele usou na partida. E o outro lance era B5,
fixando a debilidade, o peão de B4, fixando o peão em casa preta, para depois tentar atacar essa debilidade. E nesse momento o Carlsen pensou bastante e ele acabou jogando o rei B6, que dá uma chance para o Caruana. Parece muito bom esse lance, o rei B6, com a ideia de rei B5, mas ele dá a chance do branco encontrar um recurso. Por isso a melhor opção para o preto era o B5, fixar a debilidade e ir melhorando aos poucos a posição. E é uma posição que é bem difícil de jogar de brancas. Por exemplo, rei F1, rei B7, cavalo de BD2, torre A3, torre C1, bispo H6, torre C2, F6, e o branco está todo passivo nessa posição, e o preto ele pode ir melhorando essa posição aos poucos. Então, esse era o lance mais preciso aqui, fixar a debilidade primeiro. E é um lance que assim, é bem a cara do Carlsen mesmo, né? O principal diferencial ali dele, né? A fase do jogo que ele realmente se destaca dos outros jogadores é essa fase do final, essa parte técnica, que ele consegue ir melhorando a posição aos poucos e colocando vários problemas. E aqui ele acabou tomando a decisão errada, jogando com esse rei B6, que parece muito bom também, porque tá jogando rei B5 no próximo lance. Só que agora foi a vez do Caruana achar um lance muito bom, achar um recurso defensivo aqui, que ele vai conseguir salvar a partida, ficar com uma posição igual. Então, por isso que é difícil ganhar desses caras, né? Porque os caras têm muito recurso, mesmo quando fica numa posição inferior, ele consegue se defender, consegue colocar problemas e encontrar os melhores recursos. Então, numa posição como essa, eu acho que muitos jogadores perderiam aqui de brancas, porque o Carlsen ele vai começar a pressionar com rei B5, de repente jogar um F6, bispo F8, vai melhorando. E aqui o Caruana ele encontrou um lance muito fino, um lance muito bom, que é bispo D2. Esse lance aqui é bem legal porque ele coordena as peças agora. A ideia dele é poder desenvolver o cavalo de B1, que é uma peça que está muito mal colocada, e poder ter o recurso de jogar um bispo E3 cheque também, que pode colocar uns problemas no rei em B6. Então esse é um lance bem difícil, é um lance que resolve o problema das brancas. Provavelmente o Carlsen ele deixou passar esse recurso. Então aqui seguiu torre D8. Se nessa posição o preto ele tentasse o rei B5, por exemplo, as brancas poderiam jogar com o cavalo C3, rei B4, torre B1. E aí o branco ele já consegue criar contra-jogo nessa posição, já consegue coordenar as peças, vai trazer o rei para defender o peão de D3 também. E aqui a posição está equilibrada. Então aqui o Carlsen jogou com torre D8, seguiu com bispo E3, rei B5, cavalo C3, e agora o Caruana encontrou uma sequência que é mais ou menos forçada, que ele vai conseguir igualar a posição, que depois de rei tomar B4, ele joga com cavalo D5, cheque, bispo toma D5, E toma D5, torre D5, torre B1, rei C3, torre toma B7, então cavalo D8, ataca a torre, defende o peão de F7, torre C7 e rei toma D3. E aí nessa posição o preto ele consegue ganhar um peão, né? As pretas ficam com um peão a mais, só que não é suficiente nessa posição, porque depois que o branco faz rei F1, o preto está com alguns problemas para resolver, que o cavalo em D8 ele ficou muito mal, o bispo em G7 ele é um tema também, né? O cavalo está escravo aqui na defesa do peão de F7, e o rei em D3 ele tem poucas casas, né? Na verdade ele não tem quase nenhuma casa aqui, e pode acabar entrando em temas de mate, em algumas posições. Então o preto ele não consegue usar esse peão a mais. Se, por exemplo, nessa posição o preto ele faz um lance como E4, atacando o cavalo de F3, ele leva mate. Depois de cavalo E1, o rei não tem nenhuma casa nessa posição. Então ficou um pouco perigosa a posição do rei das pretas em D3. Por isso que aqui o Carlsen jogou H5 nessa posição. Aí um detalhe, se ele tentasse, por exemplo, H6 para impedir um cavalo G5, então o branco poderia seguir com G4.
E agora se bispo F8, que é um lance que não é legal nessa posição, tem de novo a ideia de cavalo E1, rei E4 e torre C4. E aqui o preto ele já vai ter que entregar a qualidade. Então essas duas variantes, E4 e H6, mostram os problemas que o rei está enfrentando aqui em D3. Então o Carlsen encontrou uma maneira de devolver o peão, mas resolver o problema do rei, jogando com H5, que já evita esse G4. Então a ideia dele é poder voltar o rei. H3 com a ideia de G4, rei E4 e agora cavalo G5. E as brancas vão recuperar o peão com cavalo para F7, cavalo para F7, torre para F7, bispo F6. E aqui o Caruana fez um lance G4 e a posição ela já empatou, porque a posição está completamente igual. Se agora jogar HG4, HG4, rei E6 e está muito igual a posição. Por isso que quando ele faz aqui G4, a partida ela já terminou em empate. Então a partida, por mais que tenha empatado novamente, teve alguns momentos muito interessantes. Primeiro, o B4 na abertura, que é um lance que assim, me surpreendeu bastante. Como eu disse, acho que não surpreendeu o Carlsen, esse B4. Pelo que parece, ele estava muito bem preparado nessa posição. Outro momento crítico foi quando jogou aqui com bispo C3, já foi um lance importante das brancas, mas outro momento importante é do rei B6, que o Carlsen tinha a escolha entre jogar o B5 e rei B6. E por último, o recurso do Caruana, que foi um recurso muito bom, o bispo D2, que daí então ele conseguiu igualar a posição. Bom, então o match ele tá 2,5 a 2,5, agora tem a sexta partida, que o Carlsen ele vai jogar de brancas. E tem um detalhe muito importante agora, que é o seguinte: pelo regulamento do match, a sexta e a sétima partida, o Carlsen ele joga de brancas. Então aí vai inverter a ordem. Então é um momento muito importante do match, porque jogar de brancas, em tese, é uma vantagem. Nesse match não está acontecendo isso, né? Nas 5 primeiras partidas nós vimos o preto ficando melhor, o preto não tendo nenhum problema na abertura, mas em tese ter as brancas é uma vantagem. Então é um momento bem crítico do match esse, que o Carlsen ele dobra brancas. Vamos ver como que o Caruana ele vai reagir jogando 2 partidas de pretas. Esse é um momento assim bem decisivo do match, né? Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Amanhã então tem partida da sexta rodada, eu vou analisar essa partida também. Se você curtiu o vídeo, dá um like. Se tem alguma dúvida, alguma ideia, deixa nos comentários também. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, que amanhã continuam as análises e eu vou continuar analisando esse match do Carlsen com Caruana. Então é isso aí, pessoal. Encerrar por hoje. Até o próximo.